está lendo o versículo 18 ao 20. Vamos para Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do 18 ao 20. Acharam? Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar? Senhor, obrigado, Santo Deus, por esse momento de nós estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Sabemos que o nosso coração é um coração duro, Pai. O que nós pedimos a Ti é que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo a Tua palavra. Firma a nossa fé de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que cada um dos meus irmãos possam sair daqui compreendendo a Tua palavra. Que a vida de cada um dos meus irmãos, quanto a minha, venha sair daqui edificada segundo a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra. Pois assim nós choramos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, vemos que até aqui, Paulo, ele está tratando dos falsos mestres. Do capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele vai falar qual foi o motivo que ele deixou Timóteo naquele lugar. Para quê? Para poder defender o Evangelho, para poder fazer aquele povo, aqueles falsos mestres calarem, porque eles não compreendiam a lei, as suas afirmações eles também não compreendiam. Então Timóteo ele foi deixado lá em Éfeso para poder combater esses falsos mestres. Do versículo 8 até o versículo 11, nós vimos que Paulo ele falou sobre a lei de Deus. E ali ele coloca os 10 mandamentos. Tanto as primeiras partes, ele fala os pecados contra Deus, e a segunda parte, o pecado contra os homens. E vimos semana passada, Paulo, ele falando a respeito dele. Ele falando que, quanto a ele, quem foi ele? Ele foi um grande pecador, um perseguidor, um blasfemo. Estudamos semana passada, falando que ele destruía a comunidade, não a igreja, mas a comunidade ele destruía. As pessoas, o lugar que Paulo ele chegava, as pessoas não se reuniam mais, porque ele devastava a igreja de Deus. E é uma coisa tão admirada que no versículo 13 ele fala do quão pecador ele era, mas no versículo 14 ele vai falar sobre a superabundância da graça, que a graça alcançou ele. Então o que Paulo ele está falando? Paulo, Timóteo, olha só, eu te deixei nesse lugar, você vai combater esses homens, eu era dessa maneira, olha o que a graça fez em mim. Agora ele vai partir para Timóteo. Ele dá o exemplo do poder da graça, porque Paulo ele deixou muito bem claro que na sua ausência, os lobos devoradores iriam surgir. Quando ele estava em Mileto, ele fez uma reunião, chamou os presbíteros ali da igreja de Éfeso e falou: olha, todos os tempos que eu tive aqui com vocês, eu não cansei de ensinar
toda as escrituras para vocês. Agora, depois da minha partida, vão entrar pessoas aí que vão destruir, vão querer destruir a igreja, as ovelhas de Deus, não vão poupar as ovelhas. E está acontecendo. Os falsos mestres estavam lá agora. E é por isso que Paulo, ele está indo para Macedônia. Nós não sabemos se a intenção de Paulo era descer juntamente com Timóteo, que era teu parceiro, teu filho na fé, cooperador, para Macedônia, mas ele fala assim, ó, eu estou indo para Macedônia, fique em Éfeso. Porque em Éfeso, os falsos mestres já estão lá, estão deturpando a igreja. Aí ele está falando, olha o que a graça fez em mim. É por isso que agora, quando ele acaba de falar da graça, o poder que a graça operou na vida dele de uma tal maneira, que enquanto Paulo estava em certo lugar, Paulo defendia o evangelho coincidente. As heresias não entravam enquanto Paulo estava no lugar, porque Paulo defendia piamente a heresia. Paulo não deixava a igreja se corromper com os hereges, mas Paulo estava ausente, se ausentou. Agora Paulo, ele está deixando Timóteo naquele lugar. Não é fácil para um jovem, que Timóteo era um jovem, não é fácil. Não é como hoje, que o jovem tem certos tipos de autoridade. Naquela época, os anciões tinham autoridade, jovem não. Então Timóteo, ele ia passar uma certa dificuldade, mas Paulo está falando o poder da graça. Olha o que a graça fez em mim. É por isso que no versículo 18, ele está falando assim, olha, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. E essa palavra aqui, irmão, dever, é um comando. O significado dela é comando. No original é comando, é uma ordem. Então Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, tu fica em Éfeso, agora olha o comando que eu te dou. E esse comando aqui não é um comando que você pode questioná-lo, não é algo que você pode falar, mas espera aí, olha só, eu posso ir por esse lado? Não, é um comando para ser, para ser, como que eu posso falar? Fugiu. Para ser cumprido piamente da maneira que Paulo está falando, é o comando. Este é o dever, este é o comando. Essa palavra era usada muito na ordem militar. Tinha que ser de maneira obediente. Timóteo, ele tinha que ouvir esse comando e obedecer, sem questioná-lo. Então, Paulo está falando, Timóteo, eu te dou esse comando. Agora, o interessante é o comando que Paulo está dando a Timóteo, e Paulo, na sua epístola a Timóteo, ele vai lembrar a Timóteo, as suas ações está perante quem? Perante a igreja. O que Timóteo está fazendo, o comando, a obediência que Timóteo está dando ao comando do apóstolo Paulo, a ordem do apóstolo Paulo, está diante de quem? Olha só o interessantíssimo, irmão, quando ele fala assim, Timóteo, esse é o dever. Aqui, olha só, em 1 Timóteo capítulo 5, olha o versículo de número 21, por favor. Olha então, irmão, o dever que Timóteo tem para executá-lo, está diante de quem? Versículo de número 21. Olha só, perante quem que Timóteo ele está, irmão. Olha quem diante de nós estamos. Olha o que o texto diz. Conjuro-te, olha só, perante Deus, perante Cristo, os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Timóteo, Paulo está falando assim, Timóteo, esse é o dever que eu te dou, essa ordem que eu te dou, mas olha diante de quem você está, olha quem são as testemunhas, Deus, Cristo e os anjos. Mas Paulo não para por aí.
Paulo fala assim: conjure perante Deus, Cristo, que atende esse conselho. Agora, olha só, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 e 14. Você entende esse conselho, Timóteo? Agarra esse conselho, porque você está perante Deus, Cristo e os anjos eleitos. Agarra esse conselho, Timóteo, que eu estou te dando. Mas, olha só, no capítulo 6, versículo 13. Exorto-te, de novo, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, novamente Timóteo, ele terá que prestar conta a Deus pelas suas ações. Então, quando Paulo ele fala lá no capítulo 1, versículo 18, este é o dever, este é o comando, Timóteo tem que entender que ele terá que prestar conta diante de Deus, porque ele já está diante de Deus. Deus então vai requerer de Timóteo as prestações de contas. Então, para a nossa vida é a mesma coisa. Um dia nós teremos que prestar conta a Deus. Pelo nosso comando, pelo nosso dever. Porque o comando que Deus está dando a Timóteo, claro que é uma liderança, mas esse comando, esse dever é de todos nós. É para a igreja. Nós temos que se colocar no lugar de Timóteo, na posição de Timóteo, porque nós estamos perante Deus, perante Cristo, perante os anjos eleitos, recebendo este conselho, e diante de Deus, diante de Cristo, vamos ter que prestar conta. Ele vai pedir conta do nosso dever. Então, quando Paulo fala: olha, Timóteo, eu estou dando esse comando, Paulo ele sabia o que era comando, irmão. Paulo sabia o que era obedecer uma ordem. Acompanhe comigo em Atos, capítulo 26, do 15 ao 19. Olha o que diz. Atos, versículo 15. Paulo está aqui diante do rei Agripa, fazendo a sua defesa. Ele está preso, tá? Está preso aqui, mas aqui ele está fazendo a sua defesa. Olha o que ele diz, irmãos. Versículo 15, acharam? Atos 26, 15. Então, quando isso aqui, essa cena aqui, é a cena quando Jesus aparece para Paulo, no caminho de Damasco. Ele está fazendo a sua defesa. Aí ele está falando assim: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que Paulo estava preso? Porque ele recebeu esse comando. Por que Paulo ele estava se defendendo? Porque ele recebeu o comando. É por isso que ele fala: eu fui obediente à visão celestial. Então Paulo sabia o que era um comando. Por isso que ele está falando: eu te dou esse comando, filho.
Eu te dou esse comando. Paulo, irmão, ele sabia também que estava sob uma obrigação divina. Olha o que ele diz em Atos 20, versículo 24. Olha o que é obedecer ao comando, irmão. Olha o que a gente entender, o que é um comando, o que é um dever. Qual é o dever cristão? Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, é uma ordem que eu te dou. Qual é o nosso dever então? Paulo está falando que ele não foi desobediente à visão celestial, ele era obediente, e ele estava ali por causa da obediência. Mas agora, olha em Atos 20, versículo 24. Porém, olha o que ele fala, irmão. Olha só, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Meu Deus! Olha o que era a vida desse homem. Ele não considerava nada para ele. O que ele considerava? Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual era o que era principal para o apóstolo Paulo? Cumprir o ministério, a obediência, a ordem que ele recebeu. É por isso que quando ele está preso lá na segunda carta, quando nós estudarmos ela, ele vai falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aqui, o ministério dele. Ele estava já sendo oferecido e ia morrer, mas a consciência desse homem estava limpa, porque ele cumpriu o seu dever. E nós? Temos cumprido o nosso dever diante de Deus? Não podemos esquecer, irmão. Estamos perante Deus, perante Cristo, perante os anjos eleitos. E um dia Deus pedirá conta, ou contas. Será que nós, nesse dia, falaremos como o apóstolo Paulo? Este é o dever que te encarrego. Outra palavra importante, um encarrego. Este é o comando. O encarregar aqui é confiar. Este é o comando que eu confio a ti. Olha só. Esta é a ordem que eu confio a ti. O que Paulo ele está dando a Timóteo de tão precioso? Qual é a maneira de se combater as heresias? Esta é a ordem que eu te dou, que eu confio, eu deposito nas tuas mãos, Timóteo, esse comando, essa ordem. Isso aqui, Paulo está falando que está pegando, entregando algo aos cuidados de Timóteo. Timóteo, essa ordem que eu estou te dando, eu estou entregando aos teus cuidados. Vamos ver o que é que Paulo estava entregando a Timóteo. O que Paulo estava depositando a Timóteo, para Timóteo obedecer isso que estava sendo entregue a ele. Acompanhe comigo no versículo de número 11. Capítulo 1, versículo 11 ainda da primeira carta. O que Paulo estava entregando a Timóteo? É isso aqui. Irmão, entenda bem, isso aqui é aquilo que é mais precioso que um homem pode receber nesta vida, é isto aqui. O que Paulo estava entregando a Timóteo é o maior bem que o ser humano pode receber, ou possa receber nesta terra. Não é mulher, não é filho, não é emprego, não é faculdade, não é nada. Esse aqui é o maior bem. Olha o que Paulo ele tinha, estava entregando porque ele recebeu, e ele foi obediente. Versículo 11:
segundo o quê? O Evangelho da glória de Deus. O que é mais importante para o ser humano? O Evangelho. E quando nós reconhecemos que o Evangelho é aquilo que é mais precioso para nós, Jesus ele vai nos ensinar algo interessante. Mas antes da gente falar de Jesus, nós vamos ver como que Paulo ele via esse Evangelho. Acompanhe comigo em 2ª carta ao Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Olha o que ele diz, irmãos. Olha como que Paulo ele via o Evangelho da glória de Deus. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 ao 7, diz assim, ó, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, o que, irmão? O que é tesouro para o apóstolo Paulo? O Evangelho, a pregação, as boas novas. O que é tesouro para o apóstolo Paulo? Jesus, o único Filho de Deus, desceu entre nós, assumindo forma de homem, sendo servo, sendo humilhado, foi obediente até a morte de cruz. Esse era o tesouro para o apóstolo Paulo. Esse era o Evangelho, que era tesouro para o apóstolo Paulo. Então Paulo está falando, temos porém este tesouro. O que é o tesouro? O Evangelho. O Evangelho é o tesouro, irmão. É o maior bem que o ser humano pode receber, é o Evangelho. E ele continua falando, temos este tesouro em vaso de barro. Nós somos o quê? Somente um vaso. E de barro. Para quê? Para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Uma vez, quando a reforma protestante ela alcançou um patamar muito grande, chegaram para Lutero e falaram para Lutero, olha o que você fez, porque a reforma já tinha tomado uma proporção enorme, muitas pessoas se convertendo, abandonando a igreja católica, apostólica romana da época, e partindo para o conceito luterano, e era multidão de pessoas, existia muitas guerras, muitas perseguições, e falaram para Lutero, afirmaram para Lutero, olha o que você fez. Lutero falou, enquanto eu comia e bebia, a palavra de Deus que fez isso. É o que Paulo está falando. Temos esse tesouro, o Evangelho dentro de nós. Nós só somos um vaso de barro. A excelência de quem? É do poder de Deus. Então Lutero entendeu isso. Nós somos quem? Paulo está falando que nós somos quem? Vaso de barro. O que nós carregamos? Um tesouro preciosíssimo, e que muitos de nós não valorizamos esse tesouro. E que Paulo está falando para Timóteo, esse é o tesouro que eu te dou, que eu estou confiando em você. Olha o que Jesus ele fala, irmão, Mateus 13, 44, a respeito desse tesouro. Olha o que Jesus ele vai falar, Mateus capítulo 13, versículo 44, fala a parábola do tesouro escondido. Olha o que Jesus fala desse tesouro escondido, irmão.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse é o tesouro escondido. O que Jesus está nos ensinando com essa parábola é quando nós encontramos o Evangelho, tesouro escondido. Nós largamos tudo, porque o bem mais precioso é esse tesouro. Ele está falando, olha, quando um homem está cavando, claro que lá na igreja eu acredito que não vai acontecer isso, né, Magui? Cavando aquele buraco lá, tu acha, imagine só, acha lá um baú cheio de ouro, um exemplo, um buraco daquele ali. O que você faz? Se a outra pessoa vê que ali tem muito grana, deixa enterradozinho, vai lá no pastor Osho e fala assim, pastor Osho, recebi uma grana, quero comprar esse terreno. Um exemplo, né? Vendo a casa rapidamente, vendo tudo que tem, e fala assim, ó, tem um tanto, ó, eu tô com 1 milhão aqui, claro que meus bens não chegam a 1 milhão, quem dera. Eu tô com 1 milhão aqui, pega o emprestado com o Léo, vende a tua aí que depois te dou uma grana. Pega 1 milhão aqui, exemplo, pastor, ó, toma aqui 1 milhão. Eu não tenho nada, eu e Michele estamos morando na rua, ó, eu tomo aqui, para a gente comprar esse terreno. Pastor, ó, pega aquele 1 milhão e me vende aquele terreno. Eu fiquei com aquele tesouro escondido. Eu larguei tudo, vendi tudo, porque aquele terreno ali passou a ser para mim precioso por causa do ouro escondido. O Evangelho é esse ouro que nós achamos. O que nós temos que fazer? Largar tudo por causa dele. E é isso que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, toma isso aqui. Toma isso aqui. Continuando, ele vai falar, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Irmãos, a gente vê aqui que o chamado de Timóteo aqui, ele foi confirmado através de profecias, tá? Foi através de profecias. O texto está dizendo isso aqui, não tem como a gente negar. O que nós temos que fazer? Temos que nos curvar diante desse texto aqui para poder entender que profecias é essa. Porque em Atos nós não encontramos. O que nós vamos encontrar? Vamos encontrar duas referências que falam sobre estas profecias. Através dessas duas referências que falam sobre essas profecias, nós podemos tentar tirar uma conclusão, é onde que eu vou falar aqui. Mas claro que podemos deixar aberto também, segundo algumas outras profecias que outras pessoas entendem de maneira diferente. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Somente aparece, de referente de profecia, somente aparecem essas duas. Olha o que diz. Não, acharam? 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que? O dom que é em ti, o qual foi dada por profecia com imposição das mãos de quem? Dos presbíteros. Timóteo, não despreze o dom que você recebeu, segundo as profecias, com imposição de mãos dada aos presbíteros. Tudo está indicando aqui que foi no momento dele ser consagrado. A imposição de mão dos presbíteros, ele estava recebendo um dom ali, da profecia. Agora, olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Vai dizer assim, ó, 2 Timóteo 1, 6. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que pode ter acontecido aqui? Quando Timóteo foi separado para ser evangelista, que ele era um evangelista, né? Quando ele foi consagrado, ali estava a imposição da mão dos presbíteros, da liderança da igreja, mas também a mão do próprio apóstolo Paulo. Porque, irmão,
a oração, a igreja, ela pode, não é igreja, não é igreja, tá? A gente vai estudar isso aqui. Quando a gente fala assim, irmão, estende a mão para cá, não tem isso na Bíblia. A imposição é dos presbíteros, da liderança. E quem tinha o dom de transmitir para o outro dom eram os apóstolos. É isso que nós encontramos na Bíblia. O que os presbíteros estavam fazendo? Estava orando, profetizando sobre o dom que Deus estava dando sobre Paulo, sobre Timóteo. E Paulo estava com as suas mãos colocadas. Os apóstolos, eles tinham esse poder de colocar a mão e, se eu posso falar, uma transferência das suas autoridades para aquele indivíduo que estava recebendo. Alex, como que você pode falar isso? Base bíblica. Atos capítulo 6. Quando a igreja ora e a igreja separa os diáconos, os apóstolos colocam a mão nos diáconos. E logo a seguir a gente vê Estevão, que era o diácono que recebeu com a imposição de mão do apóstolo Pedro, ou dos apóstolos, recebeu autoridade da maneira que ele pregou. E Filipe, os milagres que ele fez, porque os apóstolos tinham esse poder de transmitir isso. Hoje nós podemos ver uma deturpação da unção, que a pessoa não tem essa autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade. Léo, vem aqui, um exemplo. Vem aqui, chega aí. Vou transmitir o meu dom, a minha autoridade para você. Isso é balela. Não encontramos isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Tem sim os apóstolos fazendo isso. Agora outros, não. Tá bom, Alex. A gente vê que Timóteo aqui, ele está recebendo profecias. Timóteo, irmão, recebeu essa profecia. Mas quando Paulo fala para Timóteo separar homens para este ministério, Paulo não fala mais sobre profecias. Paulo, ele vai falar que a pessoa tem que ser, ele vai dar as qualificações de um homem para ser bispo da igreja. Ele vai falar o que essa pessoa, qual é a vida ética, a vida moral dessa pessoa, tem que ser dessa maneira. Quando Paulo ele vai falar para Timóteo confiar a palavra, o tesouro a outros, Paulo está falando na segunda carta, capítulo 2, Paulo vai falar, confia a homens fiéis, não é mais sobre profecias. Aqui de repente as pessoas falam, não, isso aqui foi um ato profético, tudo bem aqui, mas na própria carta Paulo está encerrando isso. Não existe mais isso. O que a pessoa tem que ser? Fiel às escrituras. Fiel às escrituras. Homem que seja um bom exemplo dentro de casa, homem que governe bem a sua casa, homem que tenha um controle sobre si, homem que tem um testemunho de fora. Aí sim essa pessoa pode ser separada. Isso se a igreja está vendo essas qualidades, se a família está vendo essas qualidades, se as pessoas estão vendo essas qualidades, e o principal, se o Espírito Santo realmente está confirmando com a igreja se essa pessoa é separada para esse ministério. Então quando Paulo está falando aqui que você recebeu segundo essas profecias, o que Paulo está lembrando? Timóteo, esse dever que eu estou te encarregando, essa ordem que eu estou te dando, esse tesouro que eu estou confiando em você, isso tudo não partiu de nós, partiu de quem? De Deus. Foi segundo a revelação de Deus que você foi separado para tal coisa. Então, através da revelação que veio de Deus, não veio da vontade do apóstolo Paulo, nem da igreja, mas de Deus, foi segundo a profecia de Deus, segundo a imposição de mão que a igreja colocou nele, as autoridades, os presbíteros, Paulo colocou nele.
E ali aquelas palavras de consagração, umas palavras proféticas, segundo aquilo ali que foi o próprio Deus, separando Timóteo para tal coisa, aí ele vai falar: combate, firmado nelas, o bom combate. Combate, firmado em quem? Nelas, o bom combate. Nelas o quê? Ó, quem me separou foi Deus. Se Deus me separou, eu sei que Ele vai garantir o meu combate. E é por isso que eu vou para essa guerra. Porque se Deus que me separou, essa guerra já foi vencida. Então eu vou segundo o que Deus falou. Se foi Deus que me separou, eu vou. É isso que Paulo está falando. Combate, firmados nelas, as profecias, a imposição de mão, o que o apóstolo falou para ele naquele momento, o dom que ele recebeu. Combate, firmado nelas. Agora eu estou pronto para combater os hereges. Firmado em quem? Nas profecias, naquilo que Deus, quando falou através dos presbíteros de Paulo, quando eu estava sendo separado, lembrando dela. É o que nós temos que fazer. A vida do cristão não é vida de lua de mel ou de férias. A vida do cristão é vida de guerra. A partir do momento, irmão, quando nós cremos no Evangelho, entramos para a guerra. E nós temos que combater, firmados nessa profecia aqui, esse bom combate, firmados nelas. Todo dia, todos o santo dia, não importa onde que você esteja, é uma guerra. Eu posso estar de férias, lá é uma guerra. Eu posso estar comemorando um casamento, aniversário de casamento, é uma guerra. Por que uma guerra, Alex? Porque o nosso adversário, Satanás, anda, ele não para, não sossega, é uma guerra. A qualquer momento ele vai lá, ó. Por isso que nós estamos aqui firmes, combatendo o bom combate, porque estamos numa guerra. Às vezes eu imagino, claro que de repente isso não vai acontecer, mas imagine só Deus trazendo você lá, aí de repente parece uma cena assim, né? Deus mostra uma cena, e naquele dia que você estava lá rindo, olha feliz, olha o que estava acontecendo. Imagina, a gente não vê o nosso adversário ao nosso derredor, vê? Não vê, mas ele está, ó, é uma guerra. E que Paulo está falando? Temos que combater firmados nelas, porque estamos numa guerra. Combatemos os falsos hereges hoje com quem? Com a única profecia, firmado nela, porque estamos numa guerra. E continuando, ele vai falar assim, 2 pontos que Paulo ele vai falar, irmão: mantendo fé e boa consciência. Essas aqui, Paulo ele vai sugerir aqui a fé e a boa consciência como as armas perfeitamente adequadas para o seu propósito. O que Timóteo tinha que fazer? Ele tinha que defender o Evangelho. Tinha que defender o Evangelho. Ele tinha que defender o Evangelho e evangelizar. Então o Timóteo tinha que defender e evangelizar. O que Timóteo ele precisava? Fé e boa consciência. Duas armas principais na vida do cristão que não pode faltar. Não pode haver separação entre essas duas armas. Eu não posso falar que eu tenho fé e não tenho uma boa consciência. Eu não posso falar que eu tenho uma boa consciência e fé. A fé aqui, irmão, é doutrina. A fé aqui, ela não é objetiva, ela é subjetiva. A fé aqui é doutrina, é a palavra. Quando Paulo está falando assim, olha, mantendo
A fé, ele está falando assim, combate firmado nela, do bom combate, mantendo a doutrina. Eu tenho que manter o quê? A doutrina. O que é doutrina? O evangelho que ele tinha recebido. Então eu tenho que manter a doutrina, manter a verdade. Como que eu vou combater os erros? Com a verdade. Como que eu vou combater o que é falso? Com a verdade, com aquilo que é verdadeiro. Então eu tenho que manter a fé, eu tenho que manter a doutrina. É isso que Paulo está falando. Segundo ponto, ele vai falar boa consciência. Olha só, se eu tenho uma doutrina, entenda que semana retrasada eu falei o que a lei ela faz. O que a lei faz? Qual é o poder da lei? De onde nos salvar, mas nos mostrar que nós somos pecadores. O que é então uma boa consciência? O que é uma consciência? A consciência, irmão, é uma intuição moral do homem, seu ego moral, no ato de julgar seu próprio estado, suas emoções e seus pensamentos, bem como suas palavras e ações, quer do passado, quer do presente ou do futuro. É tanto positiva quanto negativa, prova e condena. O que é uma consciência? Eu errei. A consciência é um dispositivo que na nossa mente tem. Quando nós erramos, eu errei. Até uma pessoa que não tem Deus, ele sabe quando ele erra, eu errei. Segundo Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer isso, que o próprio Deus colocou isso no coração do homem, para ele entender que errou, sem ter a lei de Deus. Mas Deus gravou uma lei no coração do homem. Então o homem que não tem Deus, ele sabe quando ele errou. Mas e a boa consciência dele? Como é que está? Então nós, quando nós erramos, a boa consciência nos acusa, errou. O que a boa consciência, não é uma má consciência, o que a boa consciência faz? Não vai por esse lado, é a boa consciência. Não abandone o tesouro, é uma boa consciência. Não desobedeça essa ordem, esse comando, é o quê? É uma boa consciência. Então a boa consciência, a nossa consciência, ela tem isso. Então ela vai acusar a pessoa quando ela fez o bem e quando ela fez o mal. Quando nós fugimos de alguma tentação, a boa consciência, a paz. E quando nós caímos na tentação, a perturbação, a medo, a descrença, a acusação. Então a consciência, ela tem isso. Então o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, tenham a doutrina com a vida piedosa, com a vida de santidade. Por quê? A fé, a doutrina, ela vai nos mostrar isso. Como que nós temos que andar? Então a nossa boa consciência, ela tem que andar de acordo com a revelação, de acordo com a fé, de acordo com a doutrina. Se a minha consciência, ela não de andar de acordo com a verdade, com a fé, com o evangelho, com o tesouro, eu não tenho uma boa consciência, eu tenho uma má consciência. E aonde que a única consciência, irmão, a consciência ela pode alcançar uma meta mais elevada é na vida do cristão. É na vida do cristão. Por quê? Porque para o homem, irmão, regenerado, a vontade de Deus expressa na sua palavra, se torna o Senhor da sua consciência. Tem em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Pensai nas coisas do alto, de cima, onde que está a nossa consciência. Então, quando nós somos regenerados, nós passamos a ter a mente de Cristo. A nossa ótica, a nossa visão do mundo passa a ser a mesma visão de Deus. A nossa lente, que antigamente era uma lente incrédula, agora passa a ser uma lente do reino de Deus. Eu começo a enxergar como Deus enxerga o mundo. Então a minha consciência passa a ser uma consciência boa. Mas é a nossa consciência onde que o diabo ataca. É na nossa consciência onde que o diabo ele vai tentar de tudo para tentar neutralizar o que é bom. Para a gente fazer o quê? O que é mal.
E é um perigo a nossa consciência. A batalha está aqui. A batalha está aqui. Quer ver? Abre comigo aqui Romanos. Romanos capítulo 12. Olha onde que a batalha está. Versículo 2. Olha onde que a batalha está. A batalha está aqui. O diabo sabe quando se ele te afetar na tua vida financeira, a tua mente vai ficar paralisada, perturbada, incrédula. O que o diabo ele achou de Jó? Ele achou que as vidas financeiras, que a vida familiar, abalaria a fidelidade que Jó tinha com Deus. Não é isso? Toca lá então, tira o que é dele lá, pega as suas prioridades para ver se ele não vai te negar. Assim, onde que ele quer atingir? Jó na mente. Então, o que o diabo ele tenta? Ele tenta nos perturbar do lado de fora para atingir a nossa mente. E ele tem conseguido. Muitos cristãos, líderes, estão perturbados porque as coisas do mundo passou a ser mais precioso do que o próprio Evangelho. É por isso, irmão, que a gente tem que entender que o Evangelho é o maior bem que nós temos, é o tesouro que nós temos que guardar. Porque se o Evangelho não for o nosso tesouro maior que nós temos, o que acontecer por lá de fora vai atingir a nossa mente. Ficamos perturbados, desacreditados. Olha o que diz aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa... A nossa mente é renovada, irmão. Eu creio em Cristo, selado, mente renovada. Eu creio em Cristo, justificado, mente renovada. Eu creio em Cristo, corpo glorificado, mente renovada. A minha mente já passa a ser renovada. Então a boa consciência, ela chega na sua meta, no seu topo principal, na consciência do cristão. Por quê? A mente do cristão passa a ser guiada pela ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Não pecar. Nós não pecamos, evitamos o máximo de pecar. A ordem. Então, é o nosso guia, é o nosso Senhor, é o nosso Quírios, é o nosso ditador, Deus. Ele é o que dita a regra. É isso que Pedro ele vai orar. Ó ditador Deus, ali no original, em Atos capítulo 4. Ó ditador Deus, ele dita a regra. Qual é a regra, Senhor? O que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que obedecer? Aí está aqui. Aí o que eu cumpro? É o meu dever, o comando, é o meu tesouro, e agora eu tenho que combater com uma doutrina verdadeira e com a minha consciência boa. Se a tua consciência for má, irmão, todas as suas ações vão ser má. Consciência boa, vida ética boa. Consciência má, vida moralmente baixa para os princípios de Deus. Do mundo, o mundo vai nos chamar de radical, mas o que é radical para o mundo, para a Bíblia é santo. Para a Bíblia é temente de Deus, entendeu? Para o mundo você é um crente muito radical. Não, mas a Bíblia fala que isso aqui é ter uma consciência boa. Não posso fazer, não posso andar dessa maneira, não posso, como o Léo falou, não posso ter essas más companhias, não posso. É uma consciência boa. Para o mundo, radical demais, mas para Deus, uma consciência boa. Fé, consciência boa. Fé e consciência boa. Continuando, as pessoas, irmão, muitas vezes ensinam doutrinas erradas para acomodar o seu pecado. Muitas vezes. A gente vê isso
Os próprios falsos mestres, o que é que eles vão fazer na igreja, que já estão fazendo no meio evangélico? Aqui, acompanhe comigo, em 2 Pedro, capítulo de número 2. Olha o que diz, capítulo 2, 2 Pedro 2, 1 e 2. Olha o que diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, olha só, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será o quê? Infamado o caminho da verdade. Aí, por causa de quem? Os falsos mestres. Os falsos mestres vão introduzir doutrinas que vão destruir o que é verdadeiro. E com isso, o nome de Deus vai ser blasfemado por aí. E o que tem acontecido? Não está longe. A gente está vendo isso aí acontecendo. Outro ponto aqui que a gente vai ver, mantendo a fé, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? A naufragar na fé. Irmão, qual é a maneira da gente não naufragar na fé? A boa consciência. Por quê? Eu posso ter a verdade, mas se eu não lutar para andar nessa verdade, eu vou naufragar na fé. O que Paulo está falando aqui, Timóteo, as pessoas que abandonaram a consciência, naufragaram na fé. Pessoas que estavam firmes, naufragaram na fé. Por quê? Por causa da sua má consciência. Vida de santidade, deixo de lado. Jesus morreu pelos meus pecados, já está bom, já basta isso, então eu vou viver. Aí quer viver na má consciência, não na boa consciência. É o que acontece? Naufragou na fé, não resiste, abandona. Aí o interessante é que ele vai falar no versículo de número 20, olha o que ele fala: e entre esses se contam Emineu e Alexandre. Ele está falando, irmão, de pessoas, figuras importantes. Não é pessoas que não é conhecida, são pessoas importantes. São líderes que estavam ali e que Paulo está combatendo esses caras. E Paulo está falando, olha, esses aí são hereges, eles naufragaram na fé por causa da sua má consciência, não perseveraram na boa consciência. Emineu e Alexandre. A gente vai encontrar lá em 2 Timóteo, Alexandre Latoeiro e esse Emineu aqui. O Alexandre Latoeiro, de repente não é a mesma pessoa, mas o Emineu é. Qual era o entendimento do Emineu? O que o Emineu ele estava ensinando para a igreja? Que o Senhor Jesus já tinha vindo. Não existiria mais ressurreição. Que o Senhor Jesus já tinha vindo. Então não existia mais ressurreição. Heresia. Uma das heresias. E ele está falando, dentre esses se conta quem? Emineu e Alexandre. Agora, olha interessante. Os quais entreguei a Satanás. Essa palavra aqui, irmão, ela é muito estudada. E eu separei aqui 2 pontos aqui, 2 entendimentos dessa palavra, os quais entreguei a Satanás. O que Paulo está falando? Peguei esse Emineu e Alexandre, eu entreguei a Satanás. Porque eles estavam deturpando o que era verdadeiro. A sua consciência tinha abandonado. A fé, eles tinham naufragado na fé por causa da sua boa consciência. Não tinha mais boa consciência. Não estava mais sendo guiado pela verdade. E Paulo está falando, não tem essas pessoas principais aí? Emineu e Alexandre? Eu entreguei eles a Satanás. Alguns acreditam que pode ser castigo, outros comunhão. Alguns teólogos entendem que essa expressão aqui, entreguei a Satanás, pode ser como uma simples excomunhão.
Como lá no caso de 1 Coríntios capítulo 5, se lembra no capítulo 5 lá, quando Paulo, vamos dar uma lida rapidamente, aqui ó, quando Paulo fala do jovem que possuía a mulher do seu pai, 1 Coríntios capítulo 5, olha o que Paulo vai falar. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo ainda vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a quem? A Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a dificuldade que nós temos sobre essa excomunhão, porque Paulo ele está falando assim, ele que está excomunhando, quando a gente vai lá em 1 Coríntios, Paulo está falando que ele entregou a Satanás. Qual é a dificuldade? É porque aqui nós aprendemos que a igreja ela tem esse poder. Qual o poder que a igreja tem? De separar uma pessoa que está totalmente andando na prática do pecado. Então o que a igreja faz? Ela separa essa pessoa dos demais do grupo. A pessoa pode frequentar a igreja? Pode, mas ela não é mais membro da igreja, ela vai ter que ficar ali sendo disciplinada. Mas a disciplina para quê? É para recuperar a espiritualidade dessa pessoa, para que essa pessoa ela possa se arrepender e voltar novamente para o corpo da igreja. Então a igreja tem essa autoridade. Mas aqui, Paulo ele está falando isso. Paulo está falando assim, ó, eu entreguei a Satanás. Os apóstolos eles tinham esse poder. Deus tinha dado essa autoridade. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai ver lá em Atos capítulo 3, acompanhe comigo em Atos capítulo 13. Atos 13, olha o que diz em Atos 13. Atos 13, versículo 8. Olha o que diz. Paulo está pregando para um procônsul Sérgio Paulo. O homem estava ouvindo a palavra. Paulo está pregando, o homem estava ouvindo. Um incrédulo estava ouvindo a palavra. Mas olha o que acontece. Ali no meio ali tinha um homem chamado ali Elimais, que era considerado mágico. Olha o que diz. Versículo 8. Mas opunha-se Elimais, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Está vendo? O procônsul estava ouvindo o que Paulo está falando, está querendo receber a doutrina, mas aí surge esse tal aí mágico para tentar desfazer o que Paulo estava falando. Olha a autoridade que o apóstolo tinha. Todavia, Saulo, que é o Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, olha só, irmão, fixando nele os olhos, aqui, é como eu estou falando com a Carol, não faça isso, aqui, é isso aqui, a autoridade que esses homens tinham, é isso aqui, Raíssa, está errada, aqui, eu tive, qual é a dificuldade que eu tive para poder falar assim, Thaísa, você está errada? Eu tive alguma dificuldade? Carol, você está errada, Carol. Eu tive alguma dificuldade? Não, é natural, consciência é boa, viu que estava no erro, Carol, está errado. É isso aqui que o apóstolo Paulo tinha, autoridade, aqui, ele fixa os olhos, Léo, no Elio mágico, olha a facilidade, a autoridade e a facilidade que esse homem tinha com o poder, olha aqui, ó filho do versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoas escuras, e andando a rodar, procurava quem o guiasse pela mão. Olha só, no mesmo instante, quando Paulo acabou de falar, o homem ficou cego.
Autoridade o quê? Apostólica. Quando é o apóstolo falando, a autoridade que esses homens tinham na época é diferente. Quando Paulo então fala assim, entreguei a Satanás, acompanhe comigo aqui em Atos, e a gente já está finalizando, Atos capítulo 5. Olha o que diz, Atos capítulo 5, acharam aí? Nessa época aqui, qual o fundo histórico aqui? Nessa época, o evangelho estava crescendo, as pessoas, os judeus, tá? Aqui é judeus, os judeus estavam acreditando no Filho, no Jesus, o Messias, como Filho de Deus. Tinha muitas pessoas de outras nações, que eram judeus espalhados, estavam vindo para dentro de Jerusalém. Quando chegaram ali no dia do Pentecoste ali, vieram ali na Páscoa, viram a crucificação de Cristo ali, Jerusalém estava lotada, muita gente, porque aquilo ali era uma chamada, era uma assembleia solene, onde que todo mundo, os judeus espalhados pelo mundo todo, ia naquela data solene ali, que era Páscoa. Então Jerusalém lotado. Jesus morreu, notícia por todo Jerusalém, e então Pedro agora vai pregar. Pedro, quando prega, 3.000 pessoas se convertem, e começa então as pessoas se converterem ali com a pregação do evangelho, ó. As pessoas então que moravam em outros lugares não abandonaram Jerusalém, continuaram em Jerusalém, pessoas não voltaram para suas famílias, muitos continuaram em Jerusalém, então estava muita gente, e eles acreditando que Jesus voltaria a qualquer momento, muitos estavam pegando as suas propriedades e vendendo as suas propriedades, pegavam todo o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali os apóstolos o que faziam? Dividir ali de acordo com a necessidade de cada um. É por isso que lá em Atos 2 vai falar que ninguém tinha necessidade. Por quê? Porque considerava tudo comum, não é nem Atos 2, é Atos 4, né? Considerava tudo comum. Ananias e Safira, o que ele entendeu? Entendeu que isso era muito bom. Eles vão lá então, vendem a sua propriedade, e o que acontece? Olha só, Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que a Barnabé acabou de fazer, capítulo 4? Vendeu a sua propriedade, pegou tudo, parceiro do Paulo, pegou tudo o que ele tinha, o que ele vendeu, chegou lá e falou assim, ó, toma aqui os apóstolos. Isso era o que estava acontecendo, as pessoas não retinham nada, vendia porque queria, não era obrigado, eles queriam fazer isso, então eles iam lá de bom grado, bom coração, vendia e depositavam. O que esse casal fizeram? Vendeu a propriedade por uma certa quantia, achou que era muito, falou o seguinte, ó, vamos dar só uma parte, vamos ficar com essa parte aqui, só entre eles, tá? Entre eles, o homem falou para a mulher assim, mulher, não vamos dar esse 1 milhão não, vamos dar 500 mil e vamos ficar com esses 500 para nós, tá bom. Chegou lá para Pedro e apresentou a Pedro, está aqui o valor da nossa propriedade. Olha a autoridade do apóstolo, irmão, apóstolo, tá? O versículo 2, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Entenda bem, aos pés, não era o bolso. Hoje, em muitos lugares, é onde? O bolso. Aqui não, está falando, depositou aos pés. Todo mundo viu o que estava sendo dado ali. Ó, então, versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo, reservando de parte do valor do campo? Aqui, irmão, olha só, era entre ele e a mulher, ó, falando, ó, vamos reter um pouquinho. Mas olha Pedro falando, por que você fez isso? Imagine essa cena, irmão. Pedro não estava na casa deles. Pedro estava lá em Jerusalém, lá tranquilo, lá no meio da igreja. Eles chegaram aqui, toma aqui. Agora Pedro está desvendando o que aconteceu lá atrás. E Pedro não estava. Aí Pedro está falando, Ananias, porque Satanás encheu o seu coração, homem. Porque Satanás encheu o seu coração para você mentir o Espírito Santo.
Eu fico imaginando, de repente, Ananias e Safira, claro que isso aqui não está no texto, de repente falou assim: Senhor, olha, se ajudar eu vender, portanto, vou depositar tudo para tu. Quando chegou ali, vendeu por aquele valor, de repente, até maior, reteve, aí tava, Satanás colocou isso no teu coração, por que você deixou, cara? Versículo 4: conservando porventura, não seria teu? Aí, ó, viu? Por acaso a gente te pediu alguma coisa, se você vendesse, o dinheiro ficasse para você, não é teu aquilo ali? Não pedimos nada. Mas por que agora você vem mentir? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo estas palavras. Olha só, irmão. Pedro falou assim: seja morto. Não. Eles só ouviram o que Pedro está falando. Satanás encheu o teu coração, você mentiu para Deus. Olha o que aconteceu. Ananias caiu e expirou. Sobreveu o quê? Grande temor a todos os ouvintes. Essa passagem do capítulo 5 aqui é muito interessante, irmão, porque existe aqui uma divisão. Porque quando você chegar em casa, ou durante essa semana, lê Atos. Atos é uma narrativa fantástica para o nosso entendimento de o que é igreja. Até aqui, sabe o que estava acontecendo, Léo? As pessoas, as vizinhanças que não acreditavam em Jesus como Messias, mas gostava da igreja, ficava no meio da igreja ainda que simpatizante, ficava no meio. Mas depois desse acontecimento aqui, até alguns que eram da igreja passou a ficar separado dos apóstolos, com medo, com temor. Quando essa palavra fala assim, sobreveu grande temor, eles ficavam atemorizados. Eu estou falando algo que os apóstolos tinham com facilidade, a autoridade que Deus deu a eles, era muito fácil. Quando Pedro acabou de falar, o marido cai. A mulher não sabe de nada, a mulher vai chegar agora. Olha o que diz, versículo 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, disse, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-o, sepultaram junto do marido. E sobreveu grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviam a notícia deste grande temor à igreja. Se quando chegar em casa, só ler o versículo 12 em diante, você vai ver que a igreja ficava já separada. Então a gente vê aqui que eles tinham esse poder, né? Esse poder de tipo condenação mesmo, tá? De condenação. Deus deu essa autoridade do apóstolo, condenação mesmo. Então, quando eles falam filho do diabo, mas aqui, voltando lá para o nosso texto para a gente finalizar, quando ele fala assim, ó, os entreguei a Satanás, aí vem a segunda parte. A segunda parte vai dizer assim, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, tudo indica aqui, que aqui trata-se de uma disciplina. Por que uma disciplina? Para não mais blasfemarem. Era algo que eles estavam falando mal de Deus, mal do Senhor, mal de Jesus. Paulo está entregando eles a Satanás, ou seja, está tirando eles debaixo da proteção da igreja, para eles serem castigados, para não mais blasfemarem. Alguns acreditam que aqui seja algo que Paulo está dando uma restauração para eles. É para eles serem castigados e restaurados. Outros não. Outros acreditam que aqui realmente
é sinal de castigo. Então, fica essas duas interpretações. Alguns acreditam que é sinal de castigo mesmo, é condenação mesmo, outros não. É como está lá em 1 Coríntios capítulo 5, daquele jovem, para eles serem, a fé deles que sejam restauradas. Existem essas duas interpretações. Aí, eu posso acreditar que fico com a segunda, mas também eu tenho dificuldade também, acreditar também que pode ser a primeira também, porque esse entregue a Satanás aqui, pode ser um quanto o outro. Mas o que é importante aqui? O que é importante aqui? É que a disciplina existe. Paulo está instruindo a Timóteo, falando: Timóteo, a igreja também é uma igreja verdadeira. Quais os pilares de uma igreja verdadeira? A pregação fiel da palavra, as ordens, as duas ordens principais, né, que Deus deu, que Cristo deixou, que é o batismo e a Santa Ceia, a ceia do Senhor, né? E a disciplina. A igreja que não disciplina, ela não é uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela disciplina. E é isso que Paulo está ensinando aqui, sobre disciplina. Então os hereges têm que ser o quê? Combatido e disciplinado. Às vezes, a autoridade deles até excomungado mesmo, tá? É maldição eterna mesmo, entendeu? A gente vê que os apóstolos têm esse poder. A igreja, o que a igreja tem que fazer? Qual é o ensinamento que eles deixaram para nós? Disciplinar. É o que nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 5. Disciplina. Então, irmão, o que eu posso falar para vocês? Do versículo 18 até o versículo 20, nós recebemos uma ordem, estamos carregando algo que é muito precioso, e diante de algo que é muito precioso, nós temos que ter uma mente boa, uma consciência sadia, uma consciência onde que Deus nos governa, para a gente não poder naufragar na fé. O que Paulo está mostrando é que pessoas que começaram como Timóteo, abandonaram a consciência, naufragaram na fé. E é muito importante. As escrituras, a vida ortodoxa e a vida piedosa, elas têm que andar de maneira inseparável. Tá bom, irmão? Semana que vem, nós continuamos aí no capítulo 2 em diante. Vamos se colocar de pé? Vamos estar orando a Deus? Vamos estar louvando e indo para a nossa casa.